Para a gente respirar bem profundo, podemos até olhar inicialmente para essa orquídea. Eu hoje trouxe vários slides com flores. Não sei porquê, quando eu fui montar a palestra, isso me veio. Então, que a gente possa, fechando os olhos, fazer esse processo de entrada mesmo para dentro, essa introspecção, fazer esse contato com o nosso eu superior, com o nosso centro divino, pedindo a luz, pedindo a compreensão do aprendizado, para que nós possamos aproveitar aquilo que nós hoje decidimos fazer, ao decidirmos estar aqui hoje, que é conhecer um pouquinho mais do nosso Mestre Jesus, um pouco mais do seu Evangelho, mas que isso possa ser colocado como algo que vá transformar o nosso pensamento, que vá transformar a nossa ação, a nossa forma de compartilhar, a nossa forma de conviver, pedindo agora toda a proteção e o amparo do nosso Mestre Ramatiz, desses espíritos responsáveis pelo salão que estão aqui conosco, para que eles possam nos trazer essa suavidade da flor, para que eles possam nos trazer uma brisa suave de amor, de carinho, de cuidado, e que nós possamos aproveitar isso nesse contato, nessa ligação com o nosso Mestre Jesus. Que Jesus, nosso Mestre, possa estar aqui no meio de nós, ativando o nosso coração, abrindo o nosso campo do sentimento e o nosso campo da percepção para a compreensão do seu Evangelho. E assim, em nome dele, nós damos por aberta a nossa palestra da noite de hoje. Graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje ele está lá no livro Vinha de Luz, no capítulo 8, é o tema que me foi passado. E é interessante, todo tema que o Emmanuel traz, da forma que ele traz, é muito interessante, né? Então, ele nos traz aqui essa ideia sobre marcas. A ideia central do texto, nós podemos dizer, a gente vai trazer aqui tudo que o Emmanuel falou, é um capítulo do livro, dá mais ou menos 6 slides, onde nós podemos observar aquilo que nós somos e aquilo que, quando atuamos, quando agimos, as marcas que são nossas, que nós expressamos para o mundo, para esse mundo exterior, marcando a nossa própria trajetória, mostrando de alguma forma aquilo que nós somos e também de alguma forma tocando as outras pessoas. Então, eu gostei muito desse tema, me foi passado pela Salma, não é um tema que a gente escolhe, às vezes a gente até escolhe, mas eu gostei muito de trabalhar esse tema, porque o aprendizado é normalmente da gente, né? Primeiro da gente. Claro que eu vou trazer aqui as reflexões que têm mais a ver comigo, mas você pode fazer as suas reflexões, inclusive diferentes das minhas, você pode trazer a sua compreensão, que é muito melhor do que a minha. Para você, a importância é o seu pensamento, são as suas reflexões, aquilo que você pode transformar a partir daí. Todo o capítulo desse livro, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, ele tem sempre um trecho do Evangelho que o Emmanuel aproveita, nesse caso aqui é a carta de Paulo lá, dos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17, que ele diz assim, desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando de um trabalhador desse nível, né, de Paulo de Tarso, que, vamos dizer assim, veio dentro do judaísmo, foi educado, foi ensinado, era um doutor da lei. A partir do momento em que ele, mesmo não tendo tido um contato ainda com Jesus encarnado, a partir do momento que ele teve um contato com Jesus na entrada de Damasco, ele mudou completamente a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Com a mesma força, com a mesma energia, inclusive, que ele perseguia os cristãos,
ele passou a ser um trabalhador do Cristo na divulgação do Evangelho. O que é basicamente o Evangelho? Eu acho que eu fico até chato, porque toda palestra minha eu acabo começando falando isso. O Evangelho é nada mais, nada menos, um código de conduta ética moral do que o Cristo nos deixou. Claro que ao longo do tempo, muita gente percolou, muita gente alterou de acordo com a vontade, de acordo com o interesse material, mas isso por si só não perde a força e a energia transformadora que o Cristo nos deixou. O Evangelho é muito mais do que um livro escrito por N pessoas e que a gente fica aí às vezes repetindo. Não, ele é uma energia. Ele é uma forma da gente, através do conhecimento do Evangelho, olhar o que é que disso eu posso aplicar no meu relacionamento hoje. Ou seja, o Evangelho é um instrumento de relacionamento. Tudo que existe no Evangelho fala sobre relacionamento. Como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com as outras pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com as minhas qualidades, com os meus defeitos, como eu me relaciono com os potenciais, as qualidades e os defeitos dos outros, como eu me relaciono com as coisas materiais, como eu me relaciono com os animais, como eu me relaciono com a natureza. Se a gente quiser olhar sobre essa ótica, a gente vai encontrar muitas respostas ou muitos encaminhamentos, ou muitos indicativos de como nós podemos nos comportar, de como nós podemos nos relacionar uns com os outros. Então o texto não deixa de falar sobre isso, e eu vou seguir aqui, senão a gente vai atrasar. E eu fui tudo fazendo na base das flores aí. E o Emmanuel começa dizendo assim, todas as realizações humanas, olha que coisa muito óbvia, possuem marca própria. Todas as realizações humanas possuem uma marca própria. Casas, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação aos olhos atentos. Vamos parar para vocês poderem ler e pensar um pouco sobre isso. Se medida semelhante é aproveitada na lei de uso dos objetos transitórios, não se poderia subtrair o mesmo princípio na catalogação de tudo o que se refira à vida eterna. Então, o que ele está dizendo aqui? Que tudo que existe no mundo, de alguma forma, é criação de nós próprios. Somos nós que criamos. Então, se você olha uma casa, ela tem alguém que pensou aquela casa, tem alguém que pode ter sido, hoje a gente faz assim, um arquiteto. Se você olhar a arquitetura daquela casa, se você for do ramo, se você entender, você vai perceber se aquilo tem a característica de qual era, de qual parte, se aquilo tem, quais são as características daquele indivíduo que planejou esta casa. Se você olhar um quadro, alguém que tem conhecimento sobre o assunto, uma obra de arte, ele vai olhar se aquele quadro tem as características, por exemplo, de Rembrandt, ou se ele olhar um Picasso. Ou seja, o autor do acontecimento, o autor desta obra, nós estamos falando de coisas físicas, de alguma forma ele manifestou aquilo que ele sente, aquilo que ele é, aquilo que ele conhece, naquilo que ele construiu. E assim somos nós. Eu não quero abstrair isso aqui de nada da nossa vida, ao contrário. Eu quero que nós possamos pensar nisso, que no nosso trabalho, pode ser o trabalho mais simples ou mais complexo. Aquilo que você faz, o resultado do seu trabalho, tem a sua energia. Nós podemos dizer que tem a sua identidade. Olha o que ele diz aí, livros, artigos, medicamentos, tudo exibe um sinal de identificação. Por quê? Porque muitas vezes, na nossa concepção da vida espiritual, na matéria, a gente acredita que as coisas no mundo acontecem ao acaso. Que eu nem sei por que eu estou passando por essa situação ou por aquela, ou vivendo essa
essa potencialidade, essa alegria ou essa dificuldade. A gente fica pensando que há como se as coisas acontecem como um jogo de dados. E a gente não percebe que nós colocamos a nossa energia, nós não percebemos que nós colocamos o nosso magnetismo para agir a partir de dentro de nós. Tudo que nós temos no mundo em volta de nós, de alguma forma, é criação nossa. Claro que eu também vivo as consequências da criação dos outros que convivem comigo. É natural. Nós afetamos os outros com o que somos e fazemos e somos afetados pelos outros. Então é importante que a gente não negue o que a vida traz. Mas mais importante é perceber que a minha resposta ao que o mundo me traz depende daquelas concepções, daqueles sentimentos, daquelas ideias, daquelas N bagagens e experiências que eu tenho na vida, é a forma com que eu vou responder ao que o mundo me traz. Então, não adianta a gente querer dissociar-nos da nossa própria existência, porque através das nossas vontades, que é esse chakra aqui, através dos nossos desejos, através da nossa força mental, nós construímos aquilo que existe fora de nós. E isso, no mundo físico, está muito claro, como o Emmanuel nos traz aqui. Né? Uma pessoa que escreve um livro, esse livro contempla ali um trabalho, um tempo, as ideias desse autor, um artigo e assim por diante. Então eu quero abordar esse aspecto e vou tentar trazer isso um pouco mais para nós, para a nossa existência. Então a gente precisa entender que esse mundo que existe aqui é também o somatório das concepções, dos pensamentos, dos sentimentos de todos que estão nesse planeta. Mais próximo de nós nos afeta mais, mas a gente é em uma imensa aldeia global. Então há uma identidade pessoal naquilo que a gente faz. Se você pensar aí no seu trabalho, se você pensar aí na sua família, que você veio de origem, você vê que você tem as influências da sua família. Você tem, além das influências, vamos dizer assim, culturais, de informação, de como você foi educado, há muito mais aspectos em nós que às vezes nós desconhecemos quando não queremos olhar, que definem aquilo que nós somos. E aquilo que nós temos internamente cria também fora de nós. Ok? Vamos caminhar nisso aqui, que o Emmanuel nos traz muitas frases interessantes. Então existe em nós uma identidade genética. Nós temos uma genética que vem do nosso campo familiar, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E isso também não é por acaso. Uma série de aspectos da forma que nós pensamos, até as crenças, até os preconceitos que nós temos para responder ao mundo, de alguma forma, eles também vêm desse lugar, desse campo familiar. Eles vêm da sociedade. Por isso que eu trouxe essa palavra de várias formas aqui, ó. Há uma identidade de sentimentos. Quando nós nos conectamos a uma pessoa, quando nós nos conectamos a uma fala de alguém, quando nós nos conectamos a um vídeo que aparece ali no nosso rio, de alguma forma, se você parou para olhar, se você ouviu ou assistiu mais de uma vez, aquilo fez contato com você. Existe uma identidade de sentimentos que faz com que você seja atraído por aquelas ideias que estão colocadas ou naquele livro, ou naquele vídeo, ou naquela matéria do jornal, e assim consequentemente. Existe uma identidade sociocultural daquilo que da forma com que nós somos criados, da forma em que nós encaramos a vida, tem a ver com esse lugar da onde nós viemos. Se eu tenho uma família que tem uma aptidão ou que já cultiva ligações, por exemplo, na área da cultura, da música, da literatura, eu vou ter provavelmente uma tendência. Isso não é 100%, por quê? Porque todos nós somos espíritos individuais.
Eu posso nascer numa família com uma determinada característica e escolher outro tipo de trabalho, outro tipo de profissão. Mas nós temos essa identidade da onde nós viemos, do lugar em que nós nascemos, das coisas que vivenciamos na nossa infância, que mais do que a gente pensa, influenciam muito o que nós somos hoje. Porque, na verdade, nós conhecendo o perispírito, como nós conhecendo, que a doutrina espírita, como nós conhecemos, como a doutrina espírita nos traz, tudo aquilo que nós já vivenciamos, todas as experiências pelas quais nós passamos, influenciam o que nós somos e as decisões que nós tomamos hoje. Vocês entendem o tamanho desse amálgama, né, que a gente está falando aqui? Vamos seguir. Nós temos muitas identidades de pensamentos, então se nós nos ligamos a um grupo, seja ele uma comunidade como essa, seja um grupo lá no condomínio, para você fazer a sua hora de recreação, seja um partido político, seja um pensamento filosófico, a gente tem essa identidade por onde, de alguma forma, nós somos atraídos e nós também atraímos as outras pessoas. Há também uma identidade, que eu já falei de passagem aqui, que tem a ver com as minhas experiências do passado. As decisões que eu tomei ao longo das experiências que eu vivi, hoje definem aquela pessoa que eu sou. Então, há um conjunto de aspectos em mim muito mais amplos do que eu sou capaz de imaginar, porque é o que o Emmanuel está nos trazendo aqui. Se isso existe no campo físico, que é o campo passageiro, imagine nos valores, naquelas coisas que têm uma duração, vamos dizer assim, eu não vou falar eterna, mas uma duração espiritual. Então, tudo isso que nós tocamos aqui, que você pensou aí, mesmo você não tendo consciência, de alguma forma, define como você se sente, define como você atua, define a pessoa e as decisões que você toma hoje. Tudo isso está dentro de nós e isso se manifesta de alguma forma, deixa uma marca no onde você está, deixa uma marca da sua passagem pela sua experiência. Eu me lembrei ontem, pensando na palestra, de uma pessoa que era um polonês que saiu da Segunda Guerra, fugido, e que foi para os Estados Unidos. Lá ele estudou, resolveu estudar medicina, e ele tinha um viés muito para a área de pesquisa, e ele foi desenvolvendo uma vacina contra um vírus que na década de 50 e 60, talvez a gente não saiba disso, porque a gente é muito mais novo, eu sou de 65, mas eu sei que na década de 50, um dos grandes problemas e um dos grandes medos que as pessoas tinham era a poliomielite. Quem já teve alguém aqui, ou alguém na família, que já teve algum sintoma ou já se envolveu? Claro que no Brasil, a partir de 1965, mais ou menos, essa vacina, que é o Albert Sabin, eu estou falando dele, que nem registrou isso como patente. Claro que a indústria que financiou ele nos Estados Unidos, que patrocinou as pesquisas para produzir a vacina, ganhou com isso. Mas esse indivíduo deixou uma marca dele, do conhecimento dele, dos dons, da capacidade, do intelecto, de tudo que ele era, de tudo que ele possuía. Ele deixou uma marca muito positiva naquela sociedade que reflete até hoje em nós, né? E ainda há lugares no mundo, no Brasil isso está erradicado, onde a poliomielite ainda não está erradicada. E nós estamos falando de mais de 50 anos. Ao mesmo tempo, eu me lembrei e li há muito tempo de uma história de um indivíduo que ele era mecânico russo na Segunda Guerra e que ele enfrentava os alemães, e a Rússia foi fundamental para segurar ali a estrutura alemã do Hitler no ataque. Se realmente eles conseguissem tomar conta, eles tomariam conta do petróleo, que era vital para o processo do prosseguimento da guerra. E esse indivíduo, que ele era só um mecânico dos tanques, ele acabou ferido, mas depois de alguns anos,
ele desenvolveu um projeto chamado AK-47, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma arma, uma metralhadora, que é uma metralhadora que tem características que ele observava nas armas alemãs, mas ele aprimorou muito isso, que era a facilidade de ser manuseado. Qualquer soldado, mesmo mal treinado, sabia usar. Ela tinha uma capacidade enorme de disparo ali por minuto. Ela tinha uma simplicidade no seu funcionamento, e isso também marcou, ou esse indivíduo chamado Kalashnikov, tanto que ele criou essa marca, ficou, né? AK-47 tem o nome dele, Automático Kalashnikov 1947. E essa arma vendeu 100 milhões de armas. Então, esse indivíduo, e eu não quero aqui fazer nenhum julgamento, eu só estou trazendo um exemplo para vocês de como a gente pode usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, e a gente sabe que o homem, ainda na sua inferioridade, inicialmente, muitas das nossas construções são de origem bem egóica, né? São de origem bem orgulhosa, são de origem bem inferiores, com ações muito inferiores. Mas eu achei, quando eu estava fazendo a palestra, eu me lembrei disso. É uma marca também, porque ele é um fuzil que se espalhou praticamente pelo mundo inteiro. Terroristas usam, o Oriente Médio, Brasil, para todo lugar onde existe gangster, existe essa arma, está presente. Então é só para a gente sair um pouco da teoria que eu estou colocando aqui, para a gente poder pensar em como as personalidades, as inteligências deixam as suas marcas, positivas ou negativas, ok? Sem julgamento, né? Sem julgamento. E aí, ele segue lá o Emmanuel. Jesus possui igualmente os sinais dele. A imagem utilizada por Paulo de Tarso em suas exortações aos Gálatas pode ser mais extensa. Então, nós estamos falando aqui um pouco além. O Emmanuel está trazendo aqui mais do que o Paulo quis dizer, quando ele disse: as marcas do Cristo estão em mim. Né? Se a gente for olhar a história desse apóstolo, né, desse Paulo, que é o maior divulgador do Evangelho, ele levou muita pedrada, ele levou muita paulada, ele abriu mão de tudo que ele possuía, porque se ele quisesse ficar ali, acomodado no poder que ele já tinha dentro do Sinédrio, provavelmente ele chegaria a ser o sumo sacerdote. Ele estava preparando para isso, mas ele decidiu fazer um movimento, sair daquele marasmo, sair daquele status quo, porque a partir do momento que ele percebeu o papel, quem era o Cristo e o que ele trazia como renovação da humanidade, ele não teve dúvida. Claro que nós não estamos falando da personalidade de Paulo, nós estamos falando de um espírito que foi preparado para vivenciar e divulgar o Evangelho fora do judaísmo. Porque se ele tivesse, como ele tentou, divulgar o Evangelho só dentro do judaísmo, ele teria ficado isolado, ele não teria conseguido esse intento. Então segue o benfeitor dizendo assim, as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também as da sua atividade na experiência comum. Quando a gente fala em cristianismo, quando a gente fala do Cristo, é muito comum e ficou muito pesado, a gente não se lembra do Jesus vivo, do Jesus que conviveu, que almoçou, que caminhou com as pessoas, Jesus que trouxe a boa nova, que tocou. A gente acabou ficando com uma imagem desse Cristo crucificado. A gente acabou ficando com essa imagem ou essa ideia desse martírio. Então, o Cristo demonstrou também, sem dever, sem ter causado nenhuma maldade, ele demonstrou o que seria essa vida nesse planeta aqui. Da onde ele veio, do descenso espiritual e energético que ele teve que fazer, esse é o maior sacrifício. A gente pensa que é o sacrifício físico da cruz, ali também houve um sacrifício.
mas não podemos e não precisamos acreditar que para seguir o Cristo nós precisamos nos martirizar. É um equívoco pensarmos sobre isso. O amor é a moeda de troca para o nosso crescimento. Quando nós ainda não entendemos isso, nós precisamos da dor. Nós precisamos dos solavancos, nós precisamos das vicissitudes. Estar encarnado nesse planeta é ainda passar pela dor, mas nós não precisamos transformar esta dor em martírio. Nós podemos oferecer o nosso bom coração, o nosso bom sentimento, a nossa mão. Nós podemos oferecer a nossa ajuda aqui na sopa. No sábado nós podemos vir fazer e distribuir o alimento para aquele que está hoje numa condição inferior à minha, se eu já posso fazer isso. Vale muito mais do que a gente ficar focado no martírio da cruz, porque o que Jesus quer de nós não é morte, o que Jesus quer de nós é vida. Então o Emmanuel nos traz aqui que Jesus deixa as marcas no mundo. Não há nenhuma personalidade, não há ninguém que tenha sido mais comentado, falado em livros, em obras, do que Jesus. E ele não tinha um travesseiro para repousar. Às vezes era uma pedra onde ele se encostava. Ele não tinha 2 túnicas, ele não tinha exércitos, ele não tinha tanques, ele não tinha espada. E todos esses passaram, e o Cristo, como o Emmanuel nos diz, ele está cada vez mais vivo e presente na nossa vida. Quando a gente quer conhecê-lo, quando a gente quer se aproximar dele, quando a gente quer deixar que as marcas do bem, da fraternidade, da colaboração, do companheirismo, da fraternidade, do amor estejam andando com a gente. Isso é uma decisão pessoal. Porque eu posso até decidir vir ajudar aqui no dia da refeição, mas se eu chegar aqui com o mesmo sentimento egóico ou orgulhoso de que eu queria que o tomate fosse cortado em 3 e a pessoa que está coordenando o trabalho fez o corte em 6, aí daí uns dias eu começo a não vir, desculpa o exemplo, né? Estou dando um exemplo assim, eu começo a não vir porque eu vou falar, não, eu fui lá, mas não fui bem recebido. Eu fui lá pensando que o problema ou o processo do trabalho, né? Eu sou a pessoa mais importante no trabalho. Não, o importante é o que você vai aprender nesse trabalho comum. O importante é o que você vai fazer dentro de você a partir desse momento de companheirismo, onde você aceita rebaixar um pouquinho aquilo que você acha que é o jeito certo de fazer. Eu estou falando aqui da comunidade, mas isso pode ser em qualquer lugar na sua vida, inclusive no seu trabalho, para você dizer, não, realmente tem possibilidade de ser dessa forma e tem possibilidade de ser de outra forma. E se não for do jeito que eu quero, também está tudo bem. Esse é o sacrifício que Jesus quer. O sacrifício da nossa vaidade, o sacrifício do nosso orgulho, o sacrifício de que eu sou melhor que o outro, portanto, a minha decisão ou a minha escolha tem que ser ouvida, tem que ser respeitada, seja em qualquer lugar, na casa, lá no clube, no trabalho, no condomínio, aqui na comunidade. O sacrifício que nos está sendo pedido não é mais o da vida, nós não precisamos dar a nossa vida física para prosseguir a nossa caminhada. Nós podemos oferecer o nosso melhor sentimento. Nós podemos crescer dentro de nós a humildade, a simplicidade, como ele fala no próximo aqui. Acho que eu estou mais ou menos dentro. Eu fico preocupado com o horário, porque eu sou mestre para atrasar, né? Então diz lá o Emmanuel, as marcas do Cristo não são apenas as da cruz, mas também a da sua atividade na experiência comum. Em cada situação, o homem pode revelar uma demonstração do Divino Mestre. Então, todos nós temos um Cristo interno. Todos nós, ainda sendo seres inferiores, podemos decidir e desejar oferecer os melhores sentimentos, as melhores vibrações, as melhores ideias. Ah, João, mas eu não sei quando eu estou oferecendo isso. Se você estiver oferecendo algo
ao seu próximo, esteja em qualquer lugar, e isso te aproxima dele, você está trabalhando de acordo com as marcas do Cristo. Se você estiver falando algo, fazendo algo, e isso afasta o outro de você, provavelmente você está deixando outro tipo de marca, que é a marca da divisão, que é a marca da disenção, que é a marca do apontar de dedos, que é a marca do conflito, que nós não vimos o Cristo fazer em nenhum momento. Ele foi verdadeiro em todas as ocasiões, mas você não viu ele dando sermão em ninguém. Você não viu ele apontando o dedo para ninguém. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque segundo a doutrina espírita, né? E eu fico um pouco incomodado às vezes, mas isso é problema meu, né? Quando a gente fica percebendo que muita gente fala no Cristo como se isso fosse uma palavra-chave para ser aceito. Dentro do campo religioso, isso é muito mais comum. Se eu falar que eu sou cristão, pronto, todas as portas se abrem. Mas a minha conduta, a minha atividade, a minha vida não é uma vida de alguém que tem essas marcas do Cristo. Nós estamos vendo isso em muitas circunstâncias no mundo de hoje. Usando o nome do Cristo para trabalhar aspectos puramente mundanos, inclusive de baixíssimo nível moral, que nós estamos vivenciando nesse momento, e isso é natural, vamos passar por isso, vamos sair disso muito mais fortalecidos, porque isso vai trazer mais consciência para cada um de nós. A nossa comunidade também, eu acredito, tem essa possibilidade de nos oferecer o conhecimento do Evangelho e deixar que cada um possa decidir a quem quer seguir, de que forma quer seguir e assim por diante. Então, na pergunta lá 625, a pergunta é muito maior do que a resposta. Qual o tipo mais perfeito Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de modelo e guia? A resposta é: vede Jesus. Então significa que eu vou macaquear, que eu vou copiar Jesus sem mudar nada no meu coração, que eu vou fazer tudo só para as pessoas acreditarem que eu sou um cristão. Não é esse o sentido que está colocado no Livro dos Espíritos. Não é esse o sentido que está colocado em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra que traz o sentimento do Cristo para nós. Se a gente quisesse ficar mais próximo de Jesus, nós iríamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Por que eu estou falando segundo o Espiritismo? Porque ele tem lá o trecho do Evangelho e normalmente ele tem um comentário de Kardec, ou uma explicação dos Espíritos, para que eu possa compreender Jesus na profundidade, dentro do que eu dou conta hoje. Daqui 10 anos, quando eu ler, eu vou aumentar a minha compreensão. Daqui 100 anos, numa outra encarnação, a minha compreensão será maior. Mas eu posso ficar com a de hoje. Eu posso me satisfazer com a minha vontade, com a minha busca do dia de hoje. Eu não preciso querer ser alguém que eu ainda não dou conta de ser, porque isso é farisaísmo puro. Aí você não está sendo um seguidor do Cristo, a gente está sendo um fariseu, que talvez foram os únicos que Jesus foi mais duro, foram com nós, com os religiosos, que usam o nome dele, que usaram o nome de Deus em vão. Então vamos pensar aqui. Então, João, está muito difícil, porque hoje eu espalhei lá com o Beltrano, hoje eu falei um monte de coisa para o Ciclano, hoje eu pensei coisas que eu não posso nem contar para vocês, porque senão, né? Está tudo certo. Nós ainda estamos em busca de Jesus. Quando o planeta Terra foi resfriado há 4,5 bilhões, ele já era o comandante dessa estrutura que nós estamos vivenciando. Então ele é um irmão com um pouquinho mais de experiência do que nós. Mas isso não nos afasta dele. Isso não coloca ele longe de nós. Ao contrário, isso faz com que nós tenhamos mais confiança, mais fé, que nós temos alguém que indicou o caminho. Como eu vou fazer, com que velocidade, vai ser do jeito que eu dou conta, da forma que eu dou conta, e não do jeito que alguém diz que tem que ser, principalmente nesse campo da religião. É pessoal a caminhada, a transformação interior é intransferível. Por isso que eu coloquei aqui,
já que nós estamos falando sobre marca, o que é seu, que está no que você faz, que está no que você sente, que está no que você fala, e está no que você pensa? Quais são as marcas que você deixa nos outros? Quais são as marcas, quais são as contribuições, nós podemos deixar, sim, que você traz para esse planeta ser melhor? Quando eu falo planeta, fica muito abstrato. Quais são as contribuições suas para que a sua casa seja melhor? Pronto. Você já está fazendo aquilo que o Cristo nos ensinou lá. Porque senão a gente vai ficar pensando que a gente tem que ser o salvador do mundo. Senão a gente vai ficar pensando com coisas lá longe de nós e vamos deixar de viver as coisas que verdadeiramente vão transformar a nossa vida próximos de nós. O que eu estou fazendo de bem no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com as minhas funcionárias no trabalho, com aquelas pessoas que são superiores a mim lá no meu trabalho, aquelas que estão em condição temporariamente que eu tenho responsabilidade sobre comandá-las. Esse é o processo. Por isso que é todo um processo ligado mesmo no autoconhecimento. E eu fico olhando essas imagens e eu falo, isso deve ser IA, né? Eu imagino, mas eu achei bonito e trouxe. Então segue o Emmanuel. Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros, junto ao trabalho, à simplicidade, ao pecado, à pobreza, à alegria, à dor, à glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo de conduta para os aprendizes. Poxa, João, mas eu acho tão chato ficar lendo aqueles trechos do Evangelho, aquilo escrito lá há 2000 anos, que a gente nem sabe se aquilo é verdade. Beleza. Nós temos uma série de obras, né, que foram desmembradas sobre o Evangelho dentro da doutrina espírita e outros também de outras religiões que esclarecem sobre esses pontos principais. Se você quer conhecer mais Jesus, vamos ler Kardec, vamos ler as obras do Chico, vamos tentar colocar em prática aquilo que a gente vivencia, vamos tentar vivenciar aquilo que a gente lê nessas obras, né? Tá tudo certo, e às vezes é difícil mesmo, principalmente para quem é mais jovem, né? Pô, mas lê o Evangelho 2000 anos. Mas aí, se você pensar, se você quiser, tem um método mais fácil, né? Que você pode pensar, que é o seguinte: qual seria então a essência do que o Cristo trouxe? Vocês já pensaram sobre isso? Isso também está colocado na doutrina espírita. Nas mais diversas situações que ele colocou aqui, porque eu poderia vir falar um pouquinho sobre trabalho, simplicidade, sobre humildade, pecado, pobreza. Não, Jesus deu exemplos de como ele se relacionava em cada uma dessas situações. Mas se a gente quiser trazer o Evangelho para próximo de nós, a gente pode pensar assim: como eu devo agir? Se eu não dou conta de ler tudo, se eu não tenho essa capacidade, se eu não tenho esse tempo, se eu não tenho essa paciência, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Aí está toda a lei, se a gente for pensar. Aí é a exemplificação prática da lei de amor. Essa é uma forma mesmo que o Cristo nos deixou. Ame como? Mas aquele lá me aperreia, aquele lá me atrapalha. Faça o melhor que você der conta para ele. Aquele lá me cutuca, aquele filho é uma dificuldade dentro de casa. Ame esse filho, cuide desse filho, esteja próximo desse filho, não desista desse filho. Isso é uma forma da gente estar usando as marcas ou ir deixando, vamos falar até assim que eu não tinha pensado, vamos deixando que Jesus possa ir imprimindo em nós as suas marcas, né? Então, é por isso que a gente precisa pensar o seguinte: o que é que eu posso
transformar dentro de mim. O que é que eu posso mudar a partir desta ideia central? Faça aos outros aquilo que você gostaria de receber. Então o Emmanuel segue, né? Então aqui eu coloquei que a essência é fazer aos outros o que gostaria de receber. Se a gente tiver essa dificuldade de ler, de conhecer o Evangelho, está aí. E aí ele diz assim, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar as suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então vamos começar, né, a tentar colocar isso em prática. Paciência. Mas ali ele me tira a paciência. Então é porque você não estava tendo paciência. Então vamos fazer um exercício de paciência para com o próximo. Vamos fazer um exercício de paciência para com o próximo, porque provavelmente a impaciência que você está externalizando para o outro é uma impaciência que você tem para com você mesmo. Você não está aceitando os seus próprios defeitos, as suas próprias dificuldades. Quando você acha alguém que te cutuca nesses defeitos, você fica impaciente. Você vê que é tudo um processo mesmo de espelhamento. Seguindo. Em tempos de hiperconectividade, essa é uma pergunta minha, não está lá no Emmanuel. Em tempos dessa hiperconectividade, que nunca estivemos tanto assim na humanidade. Talvez esse seja o fator novo. Sempre tivemos impaciência, raiva, ódio, rancor. O problema é que agora ficou fácil comunicar essas coisas inferiores que ainda vibram em nós, que são contrárias àquilo que o Cristo deixou para nós como marcas, né? Então, você está focado em quê? Que tipo de vídeo? Que tipo de texto? Que tipo de palavra te atrai nesse estado da hiperconectividade? Quem você tem seguido? Se você parar para pensar, qual é o conteúdo vibratório, qual é o sentimento que esta pessoa ou esse vídeo, que às vezes foi elaborado para manipular o seu pensamento e o seu sentimento, e você nem atinou com isso. Você embarcou e já compartilhou. A espiritualidade inferior nunca teve tanta chance de espalhar conflito, ódio e trevas como na atualidade. Demorava muito mais. Você fazia em pequenos grupos. Agora é uma faísquinha. Vídeos de baixíssimo nível, em poucas horas tem 300, 400 mil visualizações. E mais 100 e tantas mil compartilhamentos. É uma pergunta, gente. Cada um tem que olhar a sua. A que e a quem você tem dado ouvidos? O que é que tem chamado a sua atenção? Porque aquilo que tem chamado a sua atenção é, de alguma forma, aquilo que tem dentro de você. E é também, de alguma forma, do que você está se alimentando. E é também, de alguma forma, o que você está exteriorizando de você. Está complicado? Dá para pensar, gente, sobre isso que eu estou falando? Então, aonde eu me ligo, se eu quero ver lá a notícia, e a notícia que eu quero ver é sobre uma notícia policial, é sangue, que sentimento é esse? Que vontade é essa que me faz consumir? A palavra é essa que o pessoal do mercado diz, que me faz consumir esse tipo de atitude, né? Então, para quem eu estou dando ouvidos? O que estas pessoas a quem eu estou dando ouvido estão transmitindo de mensagem? É uma boa pergunta. Cada um deve olhar e perguntar para si mesmo. E essa é a pergunta que eu já fiz aqui. Do que eu tenho me nutrido? Porque do que eu tenho me nutrido faz parte desse amálgama que eu falei lá no início, que gera a minha construção para esse mundo exterior. Não há como desvencilhar-se de si mesmo. Isso transparece nas palavras, nos sentimentos, nas ações no mundo exterior. Então são reflexões minhas para vocês poderem pensar. E finalizando aqui, eu achei linda, muito linda, e coloquei aí.
Quando termine cada dia, frase lá, o parágrafo inicial, final do Emmanuel. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhasses na estrada vulgar. Ele está falando aqui, gente, para a gente fazer uma revisão diária do que eu fiz hoje, de como foram as minhas atitudes, de quais foram as ações que eu empreendi, se essas ações ferem os meus semelhantes, se essas ações ferem a mim mesmo, se essas ações ferem a coletividade, ou se elas elevam, ou se elas dão a mão, se elas cooperam. Então, olha o que ele diz: quando termine cada dia, passe em revista as pequeninas experiências que partilhasses na estrada vulgar. Na pergunta 919, isto é feito, de alguma forma, isso é colocado lá por Santo Agostinho, que é quem responde Kardec. Qual é já o meio eficaz para melhorar já nessa existência? Um sábio da antiguidade volou disse: conhece-te a ti mesmo. Kardec responde: conhecemos a máxima, mas como fazer isso na prática? Então a resposta que Santo Agostinho dá é: olhe para você atuando no seu dia a dia. E eu trouxe isso aqui de uma outra forma que a gente trabalha dentro do conhecimento, dentro do autoconhecimento, que é: crie um eu observador, crie uma parte em você capaz de olhar a sua atuação da maneira mais impessoal. Eu coloquei aqui, ó, que não tome partido, que não seja condenador de você mesmo, porque se você se condenar, você não vai olhar como é que você está agindo, quais são os sentimentos que estão motivando as suas ações. Não julga, não condena, apenas olha. A única forma que nós temos para nos transformar é se nós olharmos para nós com esse auto-amor, com essa autocompaixão, porque somos seres em processo evolutivo. Porque se eu me condenar, eu nem vou olhar por que eu tratei aquela pessoa, eu nem vou fazer a pergunta para mim mesmo, por que eu estou lidando com esta pessoa, com esta situação, desta forma. Então, se quem quiser hoje, tarefa para quem quiser, pergunta 919 dos Livros dos Espíritos. Tem uma respostinha boa, longa, que traz muita reflexão. Porque aquilo que eu não sei, aquilo que eu não reconheço em mim, que precisa de mudança, não será transformado ao acaso. Não será transformado por outra pessoa. Vai ser individual, Pedro? Tá. Terminando, então, esse é o convite que eu quero deixar para vocês, né? Para que você possa conhecer o móvel, a motivação do seu ato. Seja ele uma fala, seja ele uma ação, porque quanto mais consciência você tiver do que você está fazendo, da forma que você está fazendo, por que eu agi desta forma e não da outra, melhores são as possibilidades que você tem de transformar. Esta, e na minha visão, é a próxima fase, ou é a grande fase que a doutrina espírita vai nos trazer. O processo de autotransformação guiado por si próprio, por você mesmo, a partir do seu próprio olhar, a partir dos seus próprios conhecimentos, a partir daquilo que você tem dentro, com o conhecimento da vida espiritual, você já tem como dirigir a sua caminhada. Ok? Agradeço então a vocês. Vamos para a nossa parte do passe e do tratamento. Então respira bem tranquilo, bem suave. Encontre aí uma posição bem confortável, permitindo que o nosso irmão passista, que vai fazer aí um trabalho fluídico, junto com os espíritos, com os mentores que estão aqui, para que eles possam ajudar você nesse momento, recebendo esse benefício dessa transmutação energética, para que você possa buscar o seu equilíbrio. Então eu quero que você, nesse momento, possa entrar em contato com tudo aquilo que você
refletiu, que você pensou durante a nossa conversa aqui hoje, todas aquelas reflexões que passaram por você. E eu quero que você busque especificamente algo que você já deseja transformar a partir de agora. Não significa que o desejo vai acontecer e que amanhã você já será outra pessoa. Não, porque a natureza não dá saltos. Você pode escolher um aspecto que te causa dor, que te causa dificuldade, que te causa conflito. Isso pode ser com você mesmo, pode ser com alguém, pode ser uma situação. Eu quero que você, nesse momento, peça ajuda ao seu mentor individual. Faça contato com o seu mentor, esse anjo da guarda, e peça agora ao seu centro divino, peça agora ao ser crístico, poderoso, conhecedor, habilidoso, fraterno, amoroso, que está dentro de você, para que você possa permitir nesse momento a manifestação dessa luz interna, dessa luz crística, que enquanto você vai recebendo esse banho de luz, esse processo vai acontecendo de transformação, de mudança, nisso que você pediu, nisso que você escolheu. Tenha fé, tenha confiança em você, tenha firmeza na sua boa vontade de fazer essa mudança e essa transformação. Nós podemos fazer pequenas transformações no nosso dia a dia, que quando olharmos ao longo de alguns anos, a gente vai perceber uma trajetória de mudança, de transformação, que se a gente não começasse, se a gente não tivesse começado lá atrás, a gente não conseguiria perceber. Respire fundo, suave, tranquilo. Se existe ainda algum incômodo no seu peito, nas costas, na cabeça, peça para a espiritualidade, para o seu ser superior, para o seu mentor, limpar isso de você. Como que uma energia verdadeiramente vai sendo trabalhada, transmutada, e ela vai sendo jogada aí para o centro da terra, para os seus pés, para ela ser ressignificada pela Mãe Natureza. Respire fundo. Permita agora, nesse momento, sentir uma alegria no seu coração, por essa sua boa vontade, por você já estar nesse caminhar, por você já estar nesta busca. Regozije-se de você já estar nesse processo. Ele é uma longa caminhada que nós vamos fazer, que o Pai, o Criador, permite que nós tenhamos a própria decisão de como os queremos fazer, de como os queremos caminhar, de que soluções ou de que decisões nós queremos tomar. A espiritualidade maior estará sempre ao nosso lado. O nosso Mestre Jesus conhece a condição de cada um de nós. E agora então, já renovados no pensamento, no sentimento, nas nossas convicções ou nas nossas decisões, das nossas boas intenções, nós podemos deixar também o sentimento da gratidão, também tomar conta do nosso coração e da nossa mente.
agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por esse encontro, agradecendo a Deus pelo que você é, por quem você é, pela família que você tem, pelo seu trabalho que sustenta a sua vida física. Todos os aspectos da sua vida podem ser tocados nesse momento por essa gratidão. Respirando, retornando agora à sua presença, ao seu corpo físico, tomando consciência do peso do seu corpo na cadeira, o peso do seu quadril, das pernas, voltando para o estar presente no aqui e agora, agradecendo aos mentores, agradecendo ao seu mentor individual, agradecendo ao seu ser de luz, que está com você, que vivencia todas as suas experiências. Nós já podemos, então, finalizar o nosso estudo da noite de hoje, através da oração do Pai Nosso, que nós vamos fazer todos juntos, de dentro do nosso coração, dizendo, todos juntos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Que assim seja. E assim é. E com essa oração, nós finalizamos o nosso atendimento de hoje, agradecendo a paciência, a amorosidade de cada um de vocês, desejando que vocês sigam em paz na luz. E a nossa casa está aí. Já dando também em primeira mão a vocês, a partir do dia 13 de março, nós também retornaremos à nossa palestra na sexta-feira. Graças a Deus, se Deus quiser, estaremos aí, com mais essa porta aberta. Grande abraço, vamos com Deus, muito obrigado.